Bom dia, turma do oitavo ano, que é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos aí concluindo o capítulo 5, no cenário 3, as fontes de energia, usos e consequências, aí nos três continentes que nós estamos destacando, Ásia, Oceania e Europa. Páginas 175 a 188, ok? Vamos lá, gente, para a aula de hoje. Nós precisamos entender que desde o início, da humanidade, os humanos eles se destacaram pelo domínio de tecnologias e técnicas que ele pudesse manipular ao seu favor. Então ele vai lá dominando recursos naturais, manipulando ao seu favor, como por exemplo, quando ele descobre que poderia manusear o fogo. Isso mudou completamente a história da vida da humanidade com a descoberta da manipulação do fogo. Não é diferente com as fontes de energia as quais nós lidamos hoje. Nós temos aí, né, as divisões entre as fontes de energias hidrelétricas, termonuclear, termoelétrica e as energias renováveis alternativas, ok? Então vamos entender cada uma delas. Mas antes de nós definirmos os termos e as suas vantagens e desvantagens, nós iremos pensar sobre o seguinte, certo? Desde o advento da Revolução Industrial, a intervenção humana, né, nos ambientes naturais para explorar os recursos naturais tem exposto, tem colocado, certo? Tem exposto esses ambientes a prejuízos incalculáveis, gente, ok? Então, tem locais que têm escassez de recursos naturais, ocorrem mudanças climáticas como o aquecimento global, certo? E a utilização dessas diferentes fontes de energia, né, acaba poluindo de certo grau, né, o meio ambiente, seja, né, diretamente e indiretamente, e prejudicando a saúde dos seres humanos, de fato colocando em risco a civilização, certo? Você vai observar que os países que dominam essas fontes de energia são geralmente países que são ricos ou são pelo menos emergentes, mas ricos emergentes, certo? Se nós pensarmos sobre a Ásia, a Oceania e a Europa, nós podemos destacar aí os países ricos que se desenvolvem a partir dessas fontes de energia. Nós podemos citar Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Austrália. Entre os países ricos, mas que são emergentes, podemos citar China, Índia, Rússia e Coreia do Sul. Então, se você me perguntar o que todos esses países têm em comum, é o domínio das fontes de energia, ok? Então, o que são hidrelétricas? As hidrelétricas, elas são construídas a partir da construção de barragens. A água do rio ela é represada. Você vai ver uma imagem de uma barragem na página 177. Então, essas águas elas são represadas, é construída uma parede gigantesca nessa represa, são colocadas turbinas, né? Realmente é um processo de engenharia com dimensões gigantescas, são colocadas turbinas geradoras, é feita a montagem de linhas, né, de transmissão que vai levar essa energia para os centros consumidores e que geralmente fica bastante distante desses locais, certo? E, no entanto, quando ela está pronta, ela produz ininterruptamente por décadas, certo? Com um custo, né, baixíssimo aí de manutenção, se comparado com outros tipos de energia, como nuclear e termoelétrica, por exemplo. Só que essa inundação para formar essa reserva, né, de água para fazerem as usinas hidrelétricas funcionarem, ela causa diversos danos ambientais, certo? Então, professor, cite aí um dano ambiental que pode causar. Primeiramente, perda de sítios históricos. Segundo, deslocamento de populações indígenas e quilombolas, produtores rurais, comunidades extrativistas, certo? Gera diversas distorções sociais e antropológicas, sem contar no impacto direto com a morte de algumas formas de vida, alguns peixes, algumas árvores, algumas outras formas de vida presentes naqueles lugares que têm sua rotina alterada, certo? Nesse tipo de energia,
ela não é comum na Oceania. Por quê? Porque precisa de um rio muito caudaloso para poder formar essa hidrelétrica. E na Oceania, como nós já vimos na aula passada, nos vídeos anteriores, não possui grandes rios. Então é mais comum você ver esse tipo de energia sendo utilizado na América, América do Sul, na Europa e na Ásia, ok? Quais são as vantagens desse tipo de energia gerado por essa fonte de energia, certo? A fonte de energia é renovável, ok? O processo de produção dessa energia não emite gás de efeito estufa. O reservatório da usina pode ser utilizado para diversos fins, como consumo humano ou para irrigação agrícola. Também pode ser usado para a produção de peixes, camarões ou até mesmo moluscos. E, por último, aí pode até ser implantado como uma área de lazer para as comunidades utilizarem, certo? Regulariza também a vazão dos rios, tem um baixo custo de operação e não sofre com a variação do preço do petróleo, certo? No mercado internacional. Ela não está dentro aí dessa variação do petróleo, causada aí pela nova política internacional. As desvantagens desse tipo de energia. Ocorrem variações na produção de energia causada pela a frequência dos rios, a pluviosidade, certo? Em certas épocas de secas e tudo, os reservatórios produzem então a menor quantidade de energia. Como nós falamos, né? Há um deslocamento de diversas populações para a formação desse reservatório, há uma perda da biodiversidade animal e vegetal, um assoreamento das barragens, que pode inclusive também ocorrer acidentes, ocorre uma diminuição do volume das águas do rio e também ocorre aí uma redução das espécies de peixes, como eu já tinha citado, em vista que essas barragens de reservatório elas impedem, né, o desenvolvimento dessas espécies de peixe porque gera alguns gases dentro dessas águas. Entre esses gases nós podemos citar o metano e isso prejudica de fato a vida desses animais, desses peixes. Para você ter uma ideia, né, a produção mundial de energia hidrelétrica em 2014, o país recorde produzia 1.042 kWh de energia, que esse país era a China. E em segundo lugar, se vocês pensarem aí que é muito distante da gente, não é não, porque o segundo lugar é o Brasil, com 384 mil kWh gerados aí pelo nosso país. Terceiro, Canadá. Quarto, Estados Unidos. Quinto, Rússia. Vocês observam aí que é na América, América do Sul e Europa e Ásia. Geralmente são esses continentes que possuem de fato esse potencial para esse tipo de energia, certo, gente? Então vamos aí observar agora sobre a energia termonuclear. Esse tipo de fonte de energia termonuclear, ela é a mais cara, ela também é a mais difícil de ser obtida e ela produz os maiores riscos e prejuízos ambientais, econômicos e prejuízos humanos também, entre os prejuízos que nós podemos elencar aqui nesse momento. Então, a tensão é muito grande, pois corre constantemente um perigo de uma explosão de um reator, certo? E a implementação desse tipo de exploração de energia é muito cara, a manutenção é muito cara também, e de fato, né, os custos que são gerados para o descarte, né, dos lixos radioativos também são grandes. Então, os países que detêm esse tipo de energia são países ou países ricos ou países ricos emergentes, como Estados Unidos, França, China, Rússia e Brasil também. Então, essa energia ela é obtida a partir da exploração de minérios radioativos não renováveis, certo? Como o urânio. Então, ele passa por um processo de enriquecimento, né? Que é operalizado por reatores nucleares
e tem altos níveis aí de produtividade por longos períodos, certo? Segundo os especialistas, essa produtividade compensa os custos que são empregados na construção e manutenção dessas usinas nucleares. E também outro fator que eles destacam aí é que essas fontes radioativas elas não fazem emissão de gases poluentes, como dióxido de carbono, metano, óxido de enxofre ou nitrogênio. E também não é utilizado água potável para o resfriamento dos reatores nucleares. Eles são esfriados com água do mar e isso não tem um impacto tão grande ambiental. Então, mas só que os críticos, né, desse sistema apontam que, por exemplo, o lixo descartado, né, o lixo radioativo, ele pode conter radioatividade por até 250 mil anos, ok? Então, acidentes, né, são realmente catastróficos, como, por exemplo, os ocorridos em 1986, na Ucrânia, com a explosão do reator da usina de Chernobyl, que destruiu ali, né, praticamente toda a cidade e a cidade ficou inabitável, apesar que tem algumas pessoas que moram nas cercanias de Chernobyl, só que ocorrem diversas coisas estranhas de fato ali nessa região. E também ocorreu um no Japão com a usina de Fukushima, em decorrência de um terremoto, certo? As vantagens desse tipo de energia é que não contribui para o efeito estufa, certo? Ela pode ser instalada em áreas reduzidas, em comparados com as usinas hidrelétricas, em condições normais de funcionamento, não causam prejuízo ao meio ambiente, só realmente quando ocorre um acidente, certo? O urânio também é um dos minérios mais abundantes entre os recursos energéticos da Terra, então pode ser bastante explorado e ele é altamente energético. E há uma facilidade de transporte e manipulação do urânio e todos os resíduos radioativos, devido ao seu tamanho reduzido também. As desvantagens é que os resíduos radioativos necessitam de depósito por períodos bem prolongados aí, certo, gente? E tem que ser colocados e depositados profundos na terra. Há também um alto custo para o isolamento dessas usinas nucleares que estão desativadas e também o processo de produção dessa energia é considerado mais caro, certo? A emissão da radioatividade por milhares de anos desses resíduos também é uma dessas desvantagens. E a escassez de locais apropriados para o armazenamento dessas grandes toneladas de rejeitos radioativos, ok? O outro ponto de desvantagem desse tipo de energia é que ocorre aí um certo desequilíbrio nos processos de funcionamento e produção, que pode causar os acidentes, né? E que interferem em toda a cadeia humana e natural aí com graves prejuízos por milhares de anos. O principal produtor desse tipo de energia é os Estados Unidos e nós, o Brasil, estamos lá na vigésima primeira posição, ano de 2014, isso, ok? Para encerrarmos então esse momento, vamos observar a fonte de energia termoelétrica, ok, gente? Então, que é a fonte de energia termoelétrica? Nada mais é que a obtenção de energia a partir da queima de recursos fósseis, principalmente carvão mineral, mas entre outros também, né? Nós podemos citar aí lenha, bagaço de cana, casca de cereais e gordura animal, entre outros. Então, queima-se esse material, né, para que ele aqueça, ocorra um aquecimento das caldeiras de água para poder gerar o vapor, e o vapor é que vai gerar toda a energia desse processo. É um processo muito barato, mas que é prejudicial para a saúde das pessoas, causando diversas mortes. Em contrapartida, você tem um custo mais barato, você tem um custo mais caro com saúde. Vantagens e desvantagens desse tipo de produção é o rápido processo de montagem e desmontagem. Pode ser deslocado essas usinas, né, termoelétricas para qualquer lugar em que haja necessidade. Pela facilidade dessa construção, ela pode ser instalada próximo aos centros de consumo, seja urbanos ou industriais.
atende bem aos países que não possuem diversidade de recursos energéticos, né? E não depende de estruturas gigantescas e caras, e não consome recursos hídricos. Também as desvantagens porque ela é produzida a partir de recursos não renováveis. A poluição na atmosfera por gás de efeito estufa que causa aí as chuvas ácidas, certo? Também o descarte da água utilizada nesse resfriamento das turbinas causa desequilíbrio na fauna e na flora dos rios e oceanos, com a perda da biodiversidade desses locais. Há um alto custo na produção para países que não são ricos em combustíveis fósseis também. Então essas aí são as desvantagens, ok? O principal produtor mundial desse tipo de energia é a China, seguido de Estados Unidos, Índia, Japão, Rússia, Coreia do Sul e Alemanha, com exceção, certo, dos Estados Unidos. Todos os países que eu citei estão ou na Europa ou na Ásia. Vocês observam que são os principais produtores desse tipo de energia, ok? O Brasil está nessa lista também, de 2014 essa lista, e está na 24ª posição, certo? E por fim, temos aí as fontes de energias renováveis alternativas, certo? Nós podemos aí iniciar citando a energia geotérmica, que ela é uma energia que ela é obtida a partir do calor do interior da Terra, e ela é considerada como uma das energias mais limpas e confiáveis, certo, gente? Então, podemos citar também as usinas de energia solar, a energia solar através da captação por placas solares. Ela é também considerada uma energia renovável e limpa também, certo, gente? Temos a energia eólica também, que é uma energia renovável, limpa, de fácil captação, porque ela é gerada a partir dos ventos, certo? Temos aí também a energia hidrogênio, a partir do hidrogênio, a partir da biomassa, certo? Que é obtida a partir de materiais orgânicos, vegetais ou animais, certo? Então são diversas formas aí de se obter energias renováveis. E hoje ela tem um apelo ambiental muito grande, certo? Tem baixos impactos quando comparado aos outros tipos de energias utilizadas, certo? E os principais aí, investidores no mundo desse tipo de energia é a Europa e a Ásia, certo? São as potências mundiais aí nesses tipos de energias renováveis. Na Ásia, os principais atores desse tipo de energia são o Japão e a Índia, certo, gente? Então eles têm um destaque muito grande, e principalmente em biocombustíveis, né? A Coreia do Sul também, a Turquia e a Indonésia também são outras nações que investem bastante nesse tipo de energia. Já na Oceania temos a Austrália, certo? Ela aparece aí no ranking como 10ª nação que investe mais em energias renováveis. Na Europa nós podemos destacar a Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e França como os maiores produtores desse tipo de energia alternativa. E nós podemos observar aqui no Brasil também alguns parques de energia eólica, como aqui no Piauí, no Pernambuco, aqui no Ceará também, mas no litoral. E algumas casas, né, principalmente Minha Casa Minha Vida, são construídas com placas de captação de energia solar também, porque o maior produtor, o maior investidor em energia de fontes renováveis é a China, seguido dos Estados Unidos, certo, gente? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Leiam o material, revejam o vídeo se tiverem dúvida, e boa sorte na resolução do exercício, certo, gente? Até mais e tenham um bom dia.